Hoje é dia quê? Hoje é dia 30, 30 não é? de Hoje é dia julho. 30 de julho de 2008. 2014. 2014. Então, o que é que tem feito desde que se reformou? Foi há 2 anos já? Não, Miguel, foi dia 1 de novembro de 2013. Nem há um ano. Não, nem há um ano. É a mesma coisa. Faço a mesma coisa tal e qual. Leio, durmo, escrevo, continuo a ver muitos antigos alunos, umas vezes por acaso, outras vezes por encontros marcados. Em alguns casos estou ainda a orientar doutoramentos, portanto aí já está suposto, e pós-doutoramentos, que um dia vão acabar porque já não aceito mais. Já não sei, mas porque não pode ou porque... Não posso e não quero. E tenho falta das aulas, mas é engraçado que aqueles atrasos, o Miguel não conhece isso, mas aqueles atrasos já, eu não digo clássicos, que é uma palavra muito bonita para se aplicar a este caso, mas aqueles atrasos doentios para entregar nos prazos, eu tenho um problema infantil com os prazos, continuam, não tem nada a ver com as aulas. Eu pensava que as aulas me atrasavam. Os textos não atrasam coisa nenhuma, nunca atrasaram coisa nenhuma. Eu sou mesmo assim. É a conclusão que se tira. E agora? Fiz aquele barulho. Olá, Filomenas. Hoje é dia 30 de julho de 2014 e não de 2008, como me corrigiu há pouco. 2008 é um bom ano. E eu ia começar por perguntar como é que tudo começou, quem eram os seus pais, onde é que nasceu? Nasci em Campo de Ourique. Nasceu aqui? Nasceu aqui. Nasci em Campo de Ourique. Eu acho que foi na rua Correia Teles. E depois vivi... É aqui mesmo? Vivi na rua Carlos da Maia. As minhas avós viviam as duas em Campo de Ourique. Uma na rua de Campo de Ourique e outra na Sampaio Bruno. Portanto, os meus pais nasceram ambos em Campo de Ourique. E eles já nasceram em Campo de Ourique? Sim. Já são As minhas avós não. Portanto, são os dois de Lisboa, que é uma raridade. São os dois de Lisboa. Claro. Mas foi muito... Com 3 anos e pouco saí daqui. Com 3 anos e pouco? Sim, mas mantive sempre uma relação muito profunda, não só por causa das memórias da infância, mesmo até essa altura que me lembro, mas depois dos 3 anos e meio voltava para a casa das minhas avós. E a casa das minhas avós são fontes para a minha vida. Sobretudo a avó materna, mas também a avó paterna. Eu não ia começar minimamente por esta pergunta, mas vou aqui procurá-la, porque já está a falar da sua infância. Eu li muitas coisas sobre a Filomena, mas houve uma coisa que eu achei muito bonita, que a essa altura diz que as imagens que ainda têm mais força em si são as imagens que viu quando ainda não sabia ler. Acerca disto, não acha que na sociedade contemporânea, ao contrário do que muitas vezes nos é vendido, estamos sempre a ouvir que vivemos numa sociedade cheia de imagens, porque há uma poluição enorme de imagens, que a imagem tem um papel muito reduzido na sociedade contemporânea. Nesse sentido tem. E no sentido de ser uma fonte que sustenta a nossa vida e onde nós vamos, como nas fontes, vamos beber aquilo que está ainda por fazer na nossa vida. E esse género de imagem, nós vivemos num mundo de imagens e, como disse, é um lugar comum, teorizado até, por gente de muita qualidade, mas é um lugar comum que vivemos num mundo de imagens. Mas as imagens estão de tal modo codificadas que mais parece uma prisão do que uma fonte para nós nos libertarmos, não é? E as imagens que são prisão mesmo. Nós repetimos-las, nós fazemos mimetismo com elas e reproduzimos-las. É por isso que a nossa sociedade se tornou tão perigosa, na verdade. Porque aquilo que se chama a globalização
é uma, quer dizer, em termos de imagem, é a constituição do mundo numa grande prisão. Para mim. Mas por isso, por isso é que é perigoso. Quando eu falava das imagens, porque as imagens parece que nunca existem, para nós, sozinhas, estão sempre acompanhadas de palavras. Claro, não só estão sempre acompanhadas de palavras. Miguel, pense lá, por exemplo, estamos a ver-nos num riacho transparente. Estamos a ver-nos. Vamos olhar, inclinamos e vemos, se fazemos assim, acabou. Claro. Essa relação com a água, ainda mais do que com o espelho, porque a água está a fluir, está a correr, não é? No espelho isto fica petrificado. Mas também há um aspecto abissal no espelho que na água do riacho não existe. Mas os exemplos da água e do espelho, a água mais antiga que o espelho, claro, são talvez as melhores para dar conta da dificuldade de conceptualizar uma imagem. Porque a imagem é um ser que vive de uma relação. E quando essa relação se petrifica, temos uma imagem redutora ou uma imagem que aprisiona. Quando essa imagem é fluida, dá origem a outras imagens, alarga o nosso campo de visão, etc., essa imagem pode ser criativa ou, pelo menos, suscitadora de criação. E aí nós podemos, a partir daí, podemos conceber que essas imagens do regato, da água e do espelho, depois tomam formas no fazer humano. Já o espelho é um fazer humano da imagem, mas há outro género de fazer humano da imagem que não é espelho, e que se chama pintura e se chama escultura. A arquitetura é mais difícil que seja uma imagem. A fotografia é muito recente e é muito decisiva, e o cinema. Mas nós percebemos que, em qualquer dos casos, a imagem tem a ver com uma relação e que, disparada essa relação, para nós nos vermos livres da imagem, temos de fazer assim à relação e cada um dos elementos vai poluar, ou pelo menos um dos elementos vai poluar, que é aquele que está a ser refletido. Percebe? Eu creio que em todas as imagens este procedimento de estar a ser refletido ocorre, mas ocorre em intensidades, em graus e de formas muito diferenciadas. Nas imagens feitas, que tive há pouco a fazer, não só porque são feitas, mas porque são absorvidas à mesma hora, por toda a gente, portanto, o mesmo tempo e o mesmo lugar, é uma coisa de ubiquidade assustadora. Eu nunca tinha, quer dizer, só nas coisas de ficção científica, ou no caso de um Mefistófeles, do Marlowe, que é uma espécie de antecipação de todas as invenções tecnológicas que permitiram a ubiquidade. É a característica maior daquele diabólico ser. Nós estamos nessa situação. Lembra-se do princípio do filme do Murnau sobre o Fausto? Caso, não me lembro. Olha, vi então várias vezes com a minha filha, com a Francisca. Nós vemos uma aldeia, parece daquelas aldeias que vêm dentro dos pés a papéis, sabe? Que, sei perfeitamente. Está a neve a cair e vemos o firmamento sobre a aldeia. E de repente percebemos que aquilo que é o firmamento são os braços com a capa de Mefistófeles. É impressionante isso, sabe? Tirando e pondo elementos metafísicos, temporais, etc., deste filme, o nosso mundo, quer dizer, no tempo do Murnau percebi-se assim, provavelmente não é nada original isto que eu estive a dizer no sentido, eu não queria ser original, sequer não era isso, mas não é nada original pensar que a nossa vida atual é uma prisão, porque muitos seres humanos pensaram assim séculos antes de Cristo, percebe? É verdade que a vida humana pode ser pensada como uma prisão e foram concebidos meios, quer em termos de dieta alimentar, quer em termos de disciplina do corpo, para se libertar dessa prisão. Bem, até o corpo foi concebido como uma prisão. Mas eu não estou a falar nesses termos, estou a falar numa espécie de objetivação disso. Não é uma concepção, é uma objetivação. Nós ligamos a internet e, de repente, isso começa a objetivar-se. Há meios técnicos para objetivar isso, percebe? Já não é só uma concepção,
é qualquer coisa, é uma espécie de cimento invisível que liga as pessoas todas, mas não liga as pessoas todas de tal maneira que elas não possam falar disso, de modo que nós estamos a falar e muita gente fala. Mas nós somos apanhados. É engraçado que esteja a falar sobre isso, porque eu ontem estava a ver uns textos do Thomas Bernhard e ele tinha uma antipatia muito grande pela fotografia, que eu não acho que fosse pela fotografia. Era mais pelo que está a acontecer agora. Eu até vou ler aqui o que eu vi ontem, sim, porque eu acho que complementa o que está a falar, que diz: Practitioners of photography are guilty of one of the worst crimes it is possible to commit, of turning nature into a grotesque. The people in their photographs are nothing but pathetic dolls, disfigured beyond recognition, staring in alarm into pitiless lenses, brainless and repellent. Photography is a base passion that has taken hold of every continent and every section of the population. A sickness that afflicts the whole of humanity and is no longer curable. The inventor of photography art was the inventor of the most inhuman of all arts. Pronto, eu acho que ele está-se a referir à ideia de snapshot, que eu acho que é amplificada de uma forma extraordinária através do Facebook ou, por exemplo, do Instagram. Os selfies de agora. Tudo isto, não é? Isso aplicava-se claramente aos selfies. Claro, em particular, não é? Porque eu penso que ele não está a falar sobre a fotografia, por exemplo, que o Jorge faz, ou a fotografia que outro fotógrafo de arte faz. Ele está a falar sobre a hipótese que ele está a falar sobre a invenção técnica da fotografia. Baudelaire disse... É uma coisa um bocadinho reacionária ao mesmo tempo, não é? Porque a ideia de que... Miguel, não é bem reacionária. Eu percebo a sua qualificação, porque a relação que o Miguel tem com a fotografia, até como galerista de arte e como pessoa que lida com a arte, sofre aí um grave embate com essas declarações, porque não tem maneira de se rever nelas a partir dos artistas que fazem fotografia, ou dos fotógrafos, como queiram chamar. Há uns que gostam que se chama assim, outros não. Mas, na verdade, nós não podemos evitar que isso seja assim. Que não está na nossa mão evitar que isso não seja verdade, percebe? Claro, porque, quer dizer, o Baudelaire, num texto absolutamente extraordinário que ele escreveu sobre a fotografia, conclui exatamente o que ele conclui. Primeiro diz que a invenção da fotografia é uma invenção que veio preencher os desejos mais torpes das massas. E no fundo, qual é o desejo mais torpe das massas? É ver-se reproduzida. Claro. Porque não está aqui... É essa a ideia. É, porque este texto que eu li é um texto maior e ele fala exatamente disso. No fundo, as pessoas a fotografia usam-na só para se reproduzirem eles mesmos. É reproduzirem, mas o prazer de se ver reproduzido e uma espécie de riso maníaco que acompanha esse gosto da reprodução, dela não ter parança. Essa reprodução nunca para. E nós podemos estar a ser reproduzidos, nós estamos agora a ser filmados, não é? Nós podemos estar a ser reproduzidos neste momento. Aliás, toda a gente no mundo pode estar a ser reproduzida a milionésimo de segundo, não é? Isso tem perdas profundas do ponto de vista da identidade, do segredo de cada ser, a possibilidade de se encontrar com alguém, etc. Mas Baudelaire ainda dizia outra coisa muito interessante. Ele dizia que tinha sido as massas, o desejo torpe das massas que tinha feito surgir esta invenção, e o Messias tinha sido o nada. Na verdade, diz outra coisa ainda, aliás, diz mais outras duas coisas que talvez se encontrem com o Thomas Bernhard, veja lá se sim ou se não, é que, ou melhor, são duas coisas que estão unidas uma à outra. A primeira é essa em relação às massas, que ele também aponta para aí, em que ele também aponta para aí, para que ele também aponta para aí, desculpe. E a outra é, se a fotografia perceber quanto modesta é, pode ser que valha a pena
E então pode ser que seja uma espécie de instrumento dócil para a rememoração, por exemplo, para a ruína arquitetónica, a ruína das cidades, a ruína das pessoas, e também para ajudar aqueles que não podem ver certas coisas a vê-las com os perigos inerentes, porque assim parece que dispensam de vê-las. Pode ser uma coadjuvante das ciências, mas é só enquanto instrumento modesto da vida do ser humano. E acusa a fotografia, exatamente como ele aí nas entrelinhas, de ser um invento técnico que prescinde da imaginação. Portanto, é uma imagem, uma produtora de imagens que prescinde da imaginação. Claro que os grandes fotógrafos tentaram dar cabo disto. Claro, subverter isso. Não, é completamente. Claro. Mas desde o início, não é agora. Claro, sim. Como é evidente. Nós temos um pouco a ideia de que agora é tudo muito novo. Claro. É uma ideia verdadeira, no sentido em que não podemos deixar de ter essa ideia. Mas ela é parcial. É parcialmente falsa. Claro. É parcialmente falsa. Então, se nós pensarmos como os homens da pré-história, é um mistério. É um mistério como é que há a pintura, como é que há a linguagem, mesmo com as teorias que há, como é que há a escultura. Nós podemos tentar encontrar passos que levam à pintura, passos que levam à escultura, mas nós não encontramos passos, encontramos pintura e escultura, gravura, há 30 mil anos, não é? E encontramos uma mestria, um domínio, uma mestria da mão, uma mestria dos instrumentos. Sabe-se que tinham pincéis preciosos, no sentido, os pelos muito bem escolhidos, mais espessos, mais finos, e também, por exemplo, a própria caverna, Roy Gourand, que é um paleontólogo que eu amo, não posso dizer isto, acima de tudo, ele ensinou-me a ver arte muito, muito bem. O Roy Gourand, um paleontólogo francês que morreu no final dos anos 80, e que entrou em muitas cavernas, algumas pela primeira vez, quer dizer, não ele pela primeira vez, mas pela primeira vez percorridas por alguém depois dos outros terem morrido todos. E o que ele descobre é que as saliências da caverna, a constituição da caverna é usada também como elemento da pintura. Por exemplo, para dar o relevo de um certo animal, ou a concavidade, um vazio que quer ser posto em relevo, quer ser sublinhado, é extraordinário. Portanto, nós encontramos logo a pintura, como se houvesse uma escola já muito antiga. É quando também os primeiros textos literários. Nós nunca encontramos balbucios, encontramos textos. Nós sabemos que muitas vezes, quer dizer, é uma tese já que vem pelo menos dos meados do século XX, que da fonte oral, das matrizes, da oralidade dos grandes textos, por exemplo, fundacionais da nossa cultura, como sejam os poemas homéricos. Mas nós não conhecemos os poemas orais, conhecemos escritos. Claro que na escrita há uns elementos de oralidade, como vestígios, percebe que umas pegadas deixaram no próprio ritmo poético, mas na verdade o que nós vemos é uma mestria poética inimitável. Isso é muito misterioso, não acha? Que nós não cheguemos a um sítio, olha, isto é o princípio da pintura. Não sabemos qual é o princípio da pintura. Eu acho que isso é o maior mistério em relação à arte. Falando de arte, mas voltando ao princípio, a maior parte das pessoas que entrevistei até agora, eu perguntei quando é que descobriu que era artista, não é? E a maior parte dos artistas diz que foram sempre artistas desde que nasceram e que se não fossem artistas não teriam sido outra coisa, portanto que era quase um fatalismo, não é? E eu ia lhe fazer a pergunta ao contrário, quando é que descobriu que não ia trabalhar ou que não ia ser artista, pelo menos na forma clássica? Eu acho que... Porque há uma parte também... Eu nunca pensei nisso. É bom fazer perguntas sobre as quais eu não tinha nunca pensado. Nunca pensei assim, mesmo olhando para trás, quando é que eu descobri que não podia ser artista? Eu nunca tive o chamado jeito. Portanto, isso era uma coisa tão óbvia. Desenhava como as crianças desenham e pintam. As crianças nas quais não se reconhece senão aquilo
que há em todas as crianças, que é um prazer e uma necessidade sem limites de pintar e desenhar. As teses sobre o fim da pintura são grotescas, porque era a mesma coisa que dizer a humanidade deixou de existir. Claro, deixou de crescer. Não, é que é um elemento sem o qual não há infância. Basta nós termos terra com água, já estamos a fazer pintura e sujamos as mãos, e sujamos o vestido, ou as calças, ou o que seja, os calções, as meias, os sapatos, a cara. Começa aí já a pintura. Portanto, a ideia do fim da pintura é uma ideia grotesca. Portanto, teoricamente está completamente desclassificada, mas já teve os seus dias. Claro. Já teve os seus dias. Então, e tínhamos em Portugal algumas pessoas que defendiam isso. Não, e depois era uma espécie de policiamento, não é? Averiguar se alguém se atrevia a fazer com que o cadáver ainda voltasse a ter vida. Eu lembro-me de quando tinha 18, 20 anos, havia amigos meus que estavam no barco e havia um professor lá que dizia: deitem os pincéis pela janela. Um apocalipse de trazer por casa, não acha? Exatamente. Mas olha, outro apocalipse de trazer por casa, este com mais consequências. Não, esse tinha consequências muito más. Mas este tem consequências muito más, mas dão muita vontade de rir. Devo conhecer um grande, que foi diretor, ele, aliás, eu acho que ele é diretor neste momento daquele museu em Paris, Tóquio, Palais Tóquio, o Jean Doisy. Sim, sim. Eram familiares do Jean Doisy, não sei os nomes deles, sei que eram os grandes colecionadores de arte contemporânea, de escultura, de pintura, mas a uma certa altura, certamente submergidos por tais teorias apocalípticas do fim da pintura, decidiram vender toda a coleção que tinham de pintura e escultura e comprar só vídeos. Imagina o desastre que tem sido. Imagina o desastre que tem sido. Portanto, essa é uma bela consequência. Eu acho que essa é uma bela consequência. Isso é como dizer, Deus não dorme. Agora, eu nunca pensei ser artista, mas confesso que por influência de uma maravilhosa mulher que nunca chegou a ser minha professora, mas foi professora do liceu onde eu estudei, primeiro se chamou Rainha Dona Leonor e depois chamou-se de Rainha Dona Amélia, na Junqueira, na Rua da Junqueira, a Isabel Leonor, e presto aqui homenagem a ela, que era escultora, quer dizer, ela estudou escultura e fez desenho. Eu não digo que ela era uma grande artista, não posso dizer isso, mas era uma pessoa que ensinava a ver como ninguém. E eu quis ser escultora. Bem, eu devo dizer que comecei mais cedo do que na idade em que a conhecia. Eu conhecia com 15 anos, mas eu comecei mais cedo porque foi quando uma das minhas irmãs casou e eu devia ter 12 anos, 11 anos. E o que é que eu fazia? Eu queria ser escultora, porque achava em arte só a escultura é que era bom. Porque era mais sério? Então, eu acho que era talvez porque... sabe o que é que eu gostava de fazer? Muito. E acho que isso é um sonho infantil que se prolonga noutras coisas que eu faço. Copiar. Eu lembro também que o meu pai tinha uma miniatura de uma caravela. Uma das coisas que eu adorava era deste tamanho. Era copiar integralmente essa caravela. Mas eu não estava a pensar que estava a fazer nenhuma coisa artística. Eu estava só a tentar ver se conseguia fazer igual àquilo que existia. Percebe? Mas eu acho que isso continua em mim, esse aspecto, esse desejo infantil, não é? E eu admiro imenso os miniaturistas, admiro imenso. E os homens de ciência, e há pessoas cá em Portugal maravilhosos, por acaso não sei o nome, infelizmente, que acho que é considerado um dos melhores do mundo, que continuam a desenhar os pássaros, os peixes, melhor do que uma máquina fotográfica ou de filmar. Aliás, há pouco tempo veio um texto sobre ele no Público. O Jorge sabe o nome dele, que até o conheceu. Como é que se chama? Aquele artista americano que está numa cadeirinha de rodas, agora não... O Chuck Close também tem aqueles retratos que também nos tem, anos 60. Também. Do compositor, do Philip Glass. Exatamente. E dele mesmo, que aquilo eu já vi ao vivo e aquilo parece, não sei como é que ele conseguiu fazer. Ele demorava 2 anos a fazer Parece cada um. mentira, não é? Parece mentira. Parece mentira. A fotografia fica completamente... Nós não percebemos que seja. Mas, na verdade, no caso destes desenhadores, eles não querem fazer nenhum objeto de arte, não querem produzir nada que seja arte, mas querem fazer justiça àquilo que estão a ver. Mas fazem de uma maneira maravilhosa, porque... Deixa-me só contar uma história para perceber. Eu não vou perder o fio, acho eu. Mas mesmo se perder... Eu, quando era professora de liceu, fui ver o Museu de Arte Antiga, que é um museu que eu amo profundamente, e as transformações que lá foram feitas há muitos anos chocaram-me bastante. Esta que eu vou lhe dizer chocou-me muito, quando foi a 17ª, uma exposição que fizeram umas pinturas
muito bonitas por fora. Aliás, eu acho que até foi a Teresa Seabra que interviu aí muito bem. Mas o que fizeram... Mas a Teresa Seabra, a joalheira? A Teresa Seabra... Ai, estou a fazer confusão, não é a Teresa Seabra? Ai, que disparate. Qual Teresa Seabra? É artista também e tem uma loja muito bonita no Bairro Alto. É a Teresa Seabra. É a Teresa Seabra, mas não é a joalheira. É que ela depois também... Não é que dá aulas de joalharia, não. Agora estou a fazer confusão. Eu sei tão bem que há duas Teresas, mas o apelido não estou a ver. A Teresa Seabra é que tem uma loja de joalharia. Exatamente. A outra Teresa, que não é Seabra, não tem loja de joalharia, tem uma loja de arte com coisas primitivas, coisas... Como é que ela se chama? Sei tão bem o nome dela. Isto é horrível. Não. Mas eu tenho que saber está o nome dela. Está identificada. Não se pode ir a um computador. Não, eu ponho uma legenda depois no vídeo. Põe. É horrível dizer isto. Porque acho que ela fez uma intervenção na pintura, que foi uma coisa extraordinária, se eu não estou enganada. Mas isto vinha a propósito de uma sala, que era a sala do Sr. Gulbenkian, e que tinha umas peças contemporâneas, quer dizer, modernas, uma escultura maravilhosa, que ainda lá está, do Rodin, e tinha um torso de Apolo do século V a.C. E eu não me lembro da outra peça, eu penso que eram 3. Sei que eu fui a essa sala, fomos ao museu, fomos guiados por uma conservadora, eram rapazes e raparigas, porque nessa altura já era depois de 25 de Abril, porque os liceus já abandonaram essa separação dos meninos e das meninas, e ela disse assim: agora vamos fazer uma coisa que nos museus não se deixa fazer. Vamos tocar no torso de Apolo. E todos nós tocámos no torso de Apolo, na parte das coxas e no peito. E qual é a sensação, Miguel? A sensação é muito extraordinária porque a visão não vê, mas certamente que a partir daquilo a que o Leibniz chamou as pequenas percepções, nós vemos, mas não discriminamos opticamente. Não somos capazes de discriminar, estamos a ver a vida. Nós sentíamos os tendões, os músculos, as veias, está a ver? Sentíamos. Isso impressionou-me de tal maneira que 8 dias depois eu fui lá sozinha e como havia uma vigilância muito rudimentar, uma pessoa podia tocar porque aquilo não tocava. Quer dizer, o sino, aquele sino ou aquela sirene não tocava, eu fui lá só para poder tocar outra vez, porque eu não acreditei que era verdade. Quando cheguei a casa assim, mas não é possível. Os meus alunos ficaram... E eu agradeci até ao fim da minha vida e agradeço a essa conservadora ter-nos dado essa possibilidade. Na boa arte vê-se isso, sabe? Vê-se a vida, de repente, parece que estamos a tocar num ponto sensível da vida, em que não podemos realmente tocar na vida. Percebe? E, a não ser se estivermos a fazer estudos sobre o nosso próprio corpo ou sobre coisas da vida que não são o próprio corpo, como as nossas emoções ou o que achamos da morte, não é? E os bons desenhadores dos pássaros também têm esse elemento. O pássaro parece que está a palpitar, percebe? É uma coisa desse género. Não podemos... É um género eu acho que é uma espécie de arte que está para quem ou para além, como quiser, da arte. Essa arte de reprodução fiel e quase mágica de um ser que está ou foi vivo, percebe? Pegando nisso que está agora a falar, a Filomena referiu que quando leu o Wittgenstein pela primeira vez não percebeu, mas que havia uma vontade muito grande de perceber e por isso não conseguia parar de ler. E depois também li outra coisa, quando a uma determinada altura leu uma frase do Schillida, o escultor, não é? Que só muitos anos mais tarde é que percebeu do que é que ele estava a falar. Mas nunca perdeu a frase, não é? Ela esteve sempre ali. Sim. Até mesmo quando não pensava nela. Se revelar, não é? Até um dia se revelar. Eu perguntava se este movimento de querer estar próximo de qualquer coisa, queria perguntar se este é o movimento, se este movimento é o querer estar próximo de qualquer coisa que é metafísico ou só é metafísico porque ainda não o compreendeu.
E se isto também se passa na maneira como se relaciona com a arte. Podemos dizer que é metafísico ou não, depende do nosso ponto de vista. A mim não me repugna dizer que é metafísico, isto é, que tem a ver com uma relação existencial cognitiva que tende a constituir um todo, almeja por constituir um todo e antecipa o fracasso dessa tendência de constituir um todo. Eu acho que em relação aos nossos propósitos de nos encontrarmos com uma pessoa ou com uma obra de arte, existe esse vai-vem entre não querer largar a presa ou não querer largar o osso, conforme queira, o cão que não larga o osso ou o caçador que não larga a presa, mas o caçador, nas histórias mais profundas, ou se transforma na presa ou sucumbe à presa. Eu acho que nos conhecimentos amorosos, nas relações amorosas, ou nas relações com aquilo que nós amamos muito em arte, pode dar-se uma relação de procura que seja uma caça que não tem fim, ou que pode tomar formas abissais de engolir a sua própria vida, ou de o tornar, por momentos, cego, surdo e mudo, incapaz de falar, percebe? E isso não quer dizer que seja compreensão conceptual declarativa. Mas em arte, se não há uma coisa parecida com essa, qualquer tentativa de declaração é muito superficial e parece que não tem nenhuma raiz, é muito desenraizada. Nós às vezes lemos textos sobre obras muito bem construídos, mas nas quais não há nem uma brisa leve de qualquer coisa que tenha a ver com esta afecção que a obra provoca em nós. Ou uma frase de alguém, claro, ou o olhar de alguém. Voltando a determinada altura, eu falei disso há bocado, disse que os seus pais tinham mãos de ouro, portanto eram pessoas Sim. jeitosas, não é? Tanto a sua mãe como o seu pai. Sim. E que a Filomena nem tanto, mas aqui não é isso que me interessa. O que me interessa aqui para mim é sempre um grande mistério perceber um bocadinho a diferença entre o artesão e o artista. Como é que isto é? Porque a história já nos mostrou isto de várias maneiras, não é? E também Hoje em dia a coisa está muito... Parece que os artistas estão aqui e que os artesãos estão ali e que eles quase não se podem tocar. Às vezes até há quase lutas corporativas, porque não é? Que é tipo, a joalharia é artesanato. É artesanato. A pintura é arte. Portanto, queria que me falasse um bocadinho sobre... Sabe, o primeiro diretor do MoMA... Isto está horrível, mas eu sou assim, não me consigo lembrar do nome dele. É famosíssimo. Não sei, aquele senhor, deve ter sido aquele senhor que convenceu... Olha, foi o primeiro a ter respeito pela Louise Bourgeois. Barr. Acho que é Barr, o apelido. B-A-R-R. Mas, por favor, confirmem. Eu, se quiser, essas coisas posso depois fazer passar em rodapé na entrevista. Com certeza que sim. Eu não posso disfarçar porque eu sou assim. Claro. Eu esqueço-me dos nomes sim, e depois eles vêm. Eu vejo quem é que foi. Mas esse homem, que foi para diretor do Museu de Arte Moderna, de Nova Iorque, sabe qual era a formação histórica dele? Não. A história da arte medieval. É interessante, não é? Claro. E foi muito importante para ele essa formação. Porque, segundo ele, na arte moderna, tornou-se difusa, em alguns casos, a separação entre arte e artesanato. É muito interessante isso, se pensarmos na Bauhaus, por exemplo, não é? Mas, por outro lado, pensando, isso é muito interessante, dá muito que pensar que não seja ninguém com formação exclusiva em arte moderna. É uma doença, tornou-se uma doença, ou arte moderna ou arte contemporânea agora, não é? Tornou-se uma doença esse corte ou essa pretensão ilusória, verdadeiramente ilusória,
de que nós podemos fazer esses cortes e, aliás, sabermos onde é que eles começam e onde é que eles acabam, não é? São secções provisórias e muito superficiais. E muito defensivas. É muito. Tem vida breve, mas há coisas que têm vida breve que nós, assim como as borboletas e certas flores, mas justamente a maravilha delas, podemos dizer a maravilha metafísica delas, é a brevidade, como certos anjos da Cabala, que só surgem, sabe para quê? Para louvar Deus e imediatamente desaparecem. Acho que nem duram um segundo. Portanto, está a ver. Portanto, metafisicamente, isto leva-nos muito longe. Agora, no contemporâneo, não há estes anjos instantâneos para louvar, porque há uma pretensão de saber o que é o contemporâneo, em primeiro lugar. Eu sou aí mais perto do Sérgio Godinho, temos o acesso bloqueado em relação ao presente. Nós temos o acesso bloqueado, não há nada a fazer. É mesmo profundo, sabe? É mesmo profundo. E é tão profundo que o Dante também já pensou assim. E era uma maneira de dizer que a temporalidade infernal é a temporalidade daqueles entes que já não sabem conhecer a experiência do presente. São esses que estão no inferno, já viu? É o tempo deles. Que já não sabem? Reconhecer o presente. Eles têm umas luzes em relação ao futuro, podem antecipar, imagino. Uma coisa vaga, mas conseguem. Em relação ao passado, não estão mal, mas ao presente... Não vivem o presente. Não. Esse é a grande, digamos, esse é o grande horror dos supliciados, dos atormentados do inferno, na verdade, mesmo que eles não saibam. Porque eu acho que eles não sabem. Dante é que sabe, que está a falar disso. Mas agora, desculpe, eu agora perdi-me. Nós íamos falar do artesanato e do artesão. Portanto, esta do bar é maravilhosa porque dá conta, por um lado, de que as formações muito orientadas para um objetivo não são boas. O melhor é ter uma visão larga, é saber que o saber é sempre muito parcial, é saber que restringir é sempre pior do que abrir. E que a arte medieval é muito boa para entrar na arte moderna, mesmo que isso não esteja escrito em lado nenhum. Mas ele é que descobriu, percebe? Não é uma tese que tenha havido antes dele ter descoberto. Mas ele descobriu, e descobriu com razão. Agora, as mãos de ouro, ainda bem que falou disso, porque eu primeiro adoro a expressão mãos de ouro. É muito bonito. É linda. E é uma coisa que já não é nada contemporânea, é uma expressão que já não Mas sabe que as mãos, as nossas mãos, são um caso sério. Parece que, de um ponto de vista paleontológico, os nossos pés ainda são um caso mais sério. Sem os nossos pés, não tínhamos as nossas mãos. Os nossos pés... A evolução, portanto, do ponto de vista da evolução. Do ponto de vista da evolução, do ponto de vista da mecânica maravilhosa, a mecânica maravilhosa. O Leroy Gourand, aliás, tem um livro que se chama Mécanique Vivante, a mecânica viva, onde grande parte daquele texto é falar do pé e também da mão. O pé liberta a mão. O polegar oponível é uma consequência do pé, do efeito que o pé tem, dadas as possibilidades que nos dá de nos erguermos e de caminharmos como nós caminhamos. E, por outro lado, é essa libertação que leva a preencher a caixa craniana, não é? E a desenvolver. As caixas cranianas antes do Homo sapiens eram muito maiores, não estavam muita coisa preenchidas da mesma maneira. Bem, mas a testa era muito pequena. Portanto, o volume era maior, mas está a ver, é muito interessante pensar nisso. De um ponto de vista morfológico, não é igual a testa ser pequena, a zona frontal ser pequena, ou ser maior e isto ser livre, percebe? Ter isto liberto, toda esta zona aqui, liberta. Mas o que é que ele diz da mão? Ele diz da mão coisas extraordinárias. Uma delas é que caiu sobre a mão, desde a invenção das cidades, uma espécie de maldição. Os que trabalham o campo, por oposição à cidade, os que tingem, os que fazem o vestuário, os que fazem carpintaria, há uma maldição sobre eles. E qual é a maldição? A mão deles é utilizada como um instrumento que constrói outros instrumentos que permitem a sobrevivência própria e de outros, sobretudo de outros. Como, por exemplo, vestir-se, sentar-se, ter uma mesa, ter uma casa e por aí adiante. Essa é a maldição de Prometeu, como ele diz. Mas, por outro lado,
sem a mão, é um louvor, há uma espécie de, não é mal dizer a mão, é dizer que a mão por um lado está amaldiçoada pelas condições que foram criadas com a invenção das cidades, na separação das atividades. Os homens deixaram de caçar numa comunidade, deixaram-se deslocar temporariamente e passaram a ser sedentários. Isso tem consequências. O Ceronetti diz até que não está provado como teoria científica, ele não é cientista, é um pensador italiano extraordinário e judeu religioso, muito impressionante. Diz que talvez o facto de nós habitarmos uma casa seja a fonte da loucura, seja a fonte das doenças mentais. Nós amamos muito a nossa casa, mas quando nos distanciamos da nossa casa, sentimos uma espécie de liberdade que nunca conhecemos quando estamos dentro da casa. Dentro da casa temos outro género de sensações, não é? Daí que muitos homens, muitas mulheres, ou pelo menos alguns, um dia tenham decidido abandonar de vez a sua casa e caminhar, não é? Ir para a floresta ou não ter casa. Isso só acontece a partir do momento em que há casas, como é óbvio. Portanto, o homem que não é sedentário não é um homem que anda de terra em terra, ou Deus dará. Não. Os povos não sedentários são povos que percorrem o território de acordo com a caça que procuram, de acordo com as estações, de acordo com as aves em que podem colher, etc, etc. Mas isto tinha a ver com a mão. A mão ainda não é uma maldição aí. A maldição é quando a cidade é inventada. Parece que a primeira grande cidade tem 8.000 anos, na Turquia, na antiga Turquia, quer dizer, não é no antigo espaço em que é a Turquia, claro. Se eu não estou enganada, e essa divisão criou aquilo que chamou entre os romanos o ócio, a libertação da mão, claro. Da mão para a sobrevivência. Mas, na verdade, a mão que trabalha o barro, que nos dá a tigela, ou trabalha o vidro, que nos dá o vidro, ou que trabalha a madeira e nos dá a cadeira e a mesa e a cama, e que tece para nós nos vestirmos. Essa mão sempre foi louvada em todas as civilizações. Do ponto de vista religioso, sempre foi louvada. E é inseparável da mão que abençoa, da mão que condena, da mão que decide, do juiz, do sacerdote, etc. Mas quanto mais as sociedades humanas e sobretudo a sociedade ocidental, que é aquela que nós conhecemos, que mais transformações conheceu, não conhecemos outra igual. Eu não digo que é melhor nem pior, porque eu não tenho capacidade para decidir uma coisa dessas. Mas é completamente diferente. É uma sociedade, sobretudo a partir dos gregos, em que alguns membros dessa sociedade estão preparados para fazer a crítica dessa própria sociedade. Isso é extraordinário, não é? E isso não deixa de fora nenhuma atividade humana. Filosofia, arte, religião. A religião é a mais antiga e a arte são as duas mais antigas. A pintura é anterior à poesia, mas nós podemos imaginar que há cântico, não há a escrita. E com a escrita tudo muda. Com a invenção da escrita, a mão descobre uma função que não tinha, que é ao mesmo tempo uma libertação e uma condenação também. Porque a escrita, que é fonte de arquivo, é também fonte de esquecimento. A escrita. No fundo... Da cultura oral? Exatamente. Claro. Os seus avós, com certeza, que sabiam muito claro, mais poemas de cor. A minha avó sabia tudo de cor. E a minha mãe ainda sabe tudo de cor. Devo dizer-lhe que o Jorge também sabe tudo de cor. Tem uma memória prodigiosa. Às vezes a minha mãe está-se a lembrar de cantigas e engana-se numa parte e ele emenda. Cantigas muito antigas, que a mãe dele também cantava. Mas eu não sou assim. Eu sei cantar tudo, mas nunca sei a letra. Mas sei cantar. Trautear. Sempre, só sei trautear. Eu acho que tenho o meu lado direito do cérebro mais desenvolvido que o esquerdo. Continuando. Mas por causa disso que ainda da pergunta do artesanato e da arte,
Há também, como sabe, a partir de certa altura no século XX, talvez antes até disso, mas que tomou formas mais duras e mais violentas em meados do século XX, uma espécie de descrença e de desprezo em relação às qualidades naturais das mãos e ao seu desenvolvimento por aprendizagem em relação à arte. Nós sabemos isso, que é acompanhado de uma grande crítica à petrificação que o ensino, a que tinha chegado o ensino também das artes, à escolástica das academias, sem dúvida. Mas isso levou a uma espécie de, pôr entre parênteses, uma das fontes de inteligência da nossa vida, sem dúvida. E levou também, contrariamente ao que se poderia supor, a uma espécie de separação de timbre nobre entre o que é a arte e o que é o artesanato. Não é? É interessante que tenha levado a esse mal-entendido. Esse mal-entendido. Mas, na verdade, o artesão, para quem olha para um artesão, um verdadeiro artesão, não um curioso, sabe? Alguém que dedicou a vida a trabalhar a madeira, por exemplo. Nós sentimos que há ali uma força e uma relação com a matéria que vai ter com um fundo da vida a que nós não temos acesso se não agirmos como essa pessoa. Não temos acesso. Eu sei que não tenho. Tenho através da sensibilidade, por exemplo, de ser afetada por essa pessoa, não é? Mas é mediado, não é? O que eu sinto é sempre mediado, não é direto. Mas, por exemplo, eu gosto de lavar roupa e gosto de fazer pão. Aí já não há mediação. Eu aí estou a lidar com o sabão, com o tecido, os vestidos não são todos os mesmos. Mete as mãos na massa. E o pão, então, é uma coisa absolutamente única, porque é um mistério. A relação é como a maionese, mas é anterior à maionese, não é? A maionese é outro mistério. Mas mistura em partes que eu nunca... Quer dizer, eu peso, mas eu sou mais de ver as coisas a olho, devo dizer. Mas a farinha com o fermento de padeiro, de preferência, e com a água, que é como saber que o vestido está ajustado ou não. O Wittgenstein fala disso maravilhosamente. Não há teorização possível, mas isso é a fonte de tudo o que nós dizemos em estética. Está ajustado, não está apertado, não me sinto bem. Era melhor ser assim. Levanta um pouco deste lado, ou baixa do outro. Com essa cor não vais lá. Tudo isso tem a ver com uma percepção muito fina, que tem a ver com um fazer quase em potência, compreende? Que nos casos em que se está a fazer, não é em potência, está-se a realizar. Utilizando uma coisa muito antiga do Aristóteles. Então, de repente, o que é que acontece quando estamos a fazer a massa do pão? A massa destaca-se do recipiente e das nossas mãos. De repente, estava tão coladinha às nossas mãos que nós, por exemplo, se mexêssemos na cara, ficávamos sujos. E de repente, aquilo vai à vida dela. Isso é para si o pão vai à sua vida. Percebe? Naquele momento, o pão está feito. Nós sabemos que ele está feito. Depois deixamos o fermento fazer o seu tempo. Pomos um paninho, pomos um bocadinho de farinha por cima, as pessoas religiosas fazem uma cruz por cima, que é uma coisa muito bonita. Muito mas, em todo o caso, há uma coisa de fazer o pão, é um ato de respeito pela vida, de isso para si, dizer sim à vida. Isso que estava a falar funciona um pouco como metáfora de se fazer qualquer coisa. Eu acho. É quando a coisa nos sai das mãos. Completamente. Qualquer artista, porque a pergunta que eu tinha... mesmo que seja conceptual, o melhor artista conceptual acaba sempre por dar cabo do programa conceptual, na verdade. Pois é, verdade. É como os músicos. É verdade. Não há dúvida. Eles não sabem que estão já a sair fora daquele domínio que parecia que estava bem delimitado, não é? É verdade. Aliás, isso passa-se quando nós queremos também determinar o estilo de um artista, não é? E o artista não deixa. Nós dizemos assim, o artista é assim. E depois diz assim, isto é daquela pessoa. Nunca diria. É verdade ou não é? Nós tendemos a fazer uma composição estilística. Quando os artistas pegam num objeto e o assumem como obra sua, não existe esse processo. Mas isso tem limites. Quer dizer, o elemento paródico tem limites. Isso é um elemento paródico, claro. Acha que pode haver a paródia da paródia da paródia da paródia, até ao final dos tempos pode. Tanto pode que há.
Quer dizer, uma coisa de facto. Mas de iure pode haver. Eu acho que a paródia é uma coisa inventada pelos gregos. A paródia é um ingrediente que não pode deixar de existir no universo artístico. É uma espécie de desequilíbrio, de elemento grotesco, de elemento destrutivo e autodestrutivo, sem o qual não há regenerações. Claro. É como um artista fazer troça da sua obra, destruí-la, por exemplo, É a mesma coisa que o acaso. Mesma coisa que o acaso, mas o acaso não tem que ser parodístico. Pois não, mas tem a mesma função, não é? Sim, sem dúvida, desbloqueia e é um elemento que eu acredito, eu não conheço todos os artistas, nem todas as obras de arte, que isso quer dizer, isso é uma coisa demais, isto que eu estou a dizer é mais do que ridículo. Claro. Isto já me caiu 2 vezes. Ai, pensei que era eu. Não, estou. É o meu microfone. Não está com problema nenhum aí no som, pois não. O meu género é deixar cair, portanto eu pensava que era eu. Não, sou eu. Bem, vou pôr no bolso. Pensei que era, olha, pronto, já caiu. Mas estamos a falar do acaso. Do acaso. E da paródia. E da paródia. O acaso, não há nada a fazer, faz parte da vida, faz parte do cosmos. Há quem tenha visto o universo inteiro como um jogo e não por acaso desde sempre, quase desde sempre que a escrita, o elemento jogo aparece e o jogo é uma forma dramática. Há uma série de elementos que estão em relação, conjugação ou recusa ou projeção ou corte. E como é que nós vamos determinar todas as figuras e todas as consequências das figuras? Não podemos, não é? E não há só figuras, há as energias das figuras. O acaso é fundamental e não nasceu com a arte moderna. Só que a arte moderna pôs em relevo de modo consciente. Pois, eu quando falei com o João Queiroz, ele parece um pouco que ele acha que há ali um corte, não é, no século XIX e que essas coisas todas aparecem. Eu não acredito. Eu acho que aparecem como objeto de reflexão, aparecem como voluntariado. Exatamente. O voluntariado do como acaso. Como disciplina. Exatamente. Como há pessoas que vão tratar de doentes, há pessoas que se ocupam do acaso. É o voluntariado do acaso. Mas o acaso é um elemento da arte. Não há dúvidas. Olha, eu estava a falar do acaso, que não fui eu que descobri isso, foi o Leroy Gourand e outros estudiosos, em relação à arte pré-histórica. Que haja ali uma saliência naquele momento na gruta, ninguém podia prever. Ora, nada disso pode ser erradicado em nenhum momento da arte, quer seja a pintura, a escultura, quer seja outras artes mais recentes. E mesmo na poesia, como é evidente, um som. Agora, o que aparece, por exemplo, na poesia concreta, não existia. A poesia concreta é uma invenção do século XX. Mas já reparou que com uma condição... É extraordinária a poesia concreta. Mas a poesia concreta não pode ter bem descendentes. É qualquer coisa autofágico. É um animal que conhecido, o indivíduo conhecido quase com a espécie e não há outros. E se pensar numa coisa... Eu pensei nisso há pouco tempo e disse, olha, curioso, como é que traduz a poesia concreta para outra língua? Não há tradução possível. O problema da tradução não se põe com a poesia concreta, isso está a pensar. É interessante. Eu acho que os modernos começaram no século XIX. Acho que ele tem muita razão. Se pensarmos nos modernos, se quisermos encontrar uma espécie de matriz, é claramente Baudelaire. Que tem consciência que já não pode dizer como no século XVIII, eles e nós, os antigos e nós, o conceito antigo está a colapsar. A consciência histórica é de tal modo forte que engole a nossa realidade de tal modo que daqui a 10 segundos já é velho. Percebe? Portanto, a novidade é uma espécie de ameaça. Baudelaire vê como uma ameaça e, ao mesmo tempo, como uma potência desmedida que o atrai. Mas é uma ameaça também. Portanto, é esse jogo que é um jogo dificílimo de viver. A Louise Bourgeois diz que não faz falta nada à palavra contemporânea, porque a palavra moderna é muito boa, sabe porquê? Porque a palavra moderna quer dizer nós não temos pai nem mãe. Nós não temos escola. Ninguém nos ensinou nada. Estamos a sós com o nosso abismo. Não há comunidades de artistas, a não ser casuais ou institucionais. Percebe? Isso depois é tudo...
aparece no seu máximo na sociedade americana. Não? Sem dúvida. Tudo Sem dúvida. Sem dúvida. Tudo o que está a falar aparece 20, 30 anos depois, sim, ou 40, 50 anos depois do Baudelaire ter dito isso na sociedade americana. Até mais, sim. Claro. Até mais. Começa logo, o cinema é logo do princípio do século XX e as coisas começam logo a tomar a rapidez, isso tudo. A velocidade. A velocidade. A velocidade é os futuristas. Claro. O amor pela velocidade é os futuristas. Claro. O que sabe que é que os futuristas desejam é que não vivem muito tempo e as obras deles, que quando começarem a repetir, eles desejam que venham outros que as destruam imediatamente, que os desprezem imediatamente, que os façam aniquilar imediatamente. É extraordinário, que é o cúmulo do historicismo e o desejo vital de que não haja história. E mas os americanos não são assim, não é? Essa parte mas esse desejo vital que não haja história pode ser muito libertador, Miguel. Claro. Porque a história... Porque é que as pessoas não querem ter nada atrás deles? É porque realmente têm coisas demasiadas atrás deles. É por isso é que não querem. Tem que cuidar. Não é que depois tudo tem de ser cuidado. Nós damos um atchim e vem uma pessoa gravar o atchim e percebe? E pronto, e os bacilos e tudo, e já está tudo guardado numa gaveta. O fim do Blade Runner também era bom para isto. Mas o fim dos salteadores é a nossa vida. É a arca da aliança entre Deus e os homens. Está muito bem guardadinha numa caixa, um contentor, e vai para um... Não, sim, já estou. Não, ela vai para um grande armazém e é igualzinho aos outros contentores. Seja a arca ou um par de botas do Hitler, é a mesma coisa. Já reparou? Já que está um par de botas... Isto é que é o historicismo. Claro. Sei que gosta de objetos. Quando é que acha que um objeto se torna uma obra de arte? Há quem diga que é o nosso olhar, o que é uma boa resposta, devo dizer. Pois além de ser uma resposta muito bonita. Talvez seja o limite, essa resposta talvez seja o limite. Se nunca for um olhar, não há obra de arte, não é? Desde o início, não só nós que estamos a olhar pela primeira vez, mas a outra pessoa, as outras pessoas que já olharam e a outra pessoa que olhou pela primeira vez e que disse, olha, está aqui. Seja uma coisa que ela encontrou, seja uma coisa que ela fez. Portanto, com as duas hipóteses que o Miguel me pôs e que os modernos puseram, não é? Claro. Sobretudo os modernos do século XX. Mas há que os modernos do século XX e os dos finais do século XIX aprenderam também muito, se bem que não seja a mesma coisa e nós nunca possamos saber a diferença inteiramente. Wittgenstein também me ensinou a ser modesta nesse aspecto. O que é a nossa pretensão ocidental, podemos conhecer as outras culturas. O que é que os artistas, sobretudo os artistas, aprenderam? É que havia culturas em que uma pedra muito antiga era objeto de veneração e era olhada com um olhar estético. Mas um objeto de veneração e um olhar estético fundidos não dão uma obra de arte como os ocidentais entendem a obra de arte. Percebe? Percebe o que eu estou a dizer? Como uma raiz. Mas também sabemos que desde sempre, ainda antes de vir arte, o homem do Paleolítico já coleciona objetos estranhos. Formas bizarras de pedras. Como é que se chamam aqueles seres vivos que petrificam? Não sei. Sabe. Animais e plantas. Fósseis. Que petrificam, sim. Colecionavam fósseis e pedras de forma estranha. Loagouron chegou à conclusão que eram coleções, porque em certas grutas elas estavam umas ao lado das outras. Organizadas. Com uma certa estrutura. Não digo hierarquia, mas com uma certa estrutura. E ele tem uma tese maravilhosa sobre isso, que no fundo faz a ponte com o século XX e com os ready-mades e outras coisas parecidas. E também com os japoneses, que veneram as pedras, as raízes, e com povos muito primitivos, africanos e da Oceania, que não têm aquilo que nós chamamos obras de arte, porque nós somos filhos da separação, e eles ainda estão quase na fusão, eu não digo na fusão total, porque senão não faziam coisa nenhuma, mas há uma quase fusão, não é? Há o elemento estético, o elemento religioso, o elemento social, o elemento que nós chamamos antropológico, são muito difíceis de separar, deixando aquilo íntegro, compreende? Nós realmente pomos aquilo em cacos para perceber esses elementos todos. Por isso, quando vemos museus com essas obras, nós não sabemos o que estamos a ver, mesmo que esteja lá tudo indicado, na verdade.
é como estar a ver não sei, um objeto de devoção nosso, que pertence à nossa vida, que é percebido na nossa família, imaginemos, e aquilo depois um dia vai para um museu. É estranho, não é? Repara a velocidade, o género de velocidade que isso implica, o género de esfacelamento que isso implica, a violência, da violência, de escavamento, de arrancar. Bem, mas então, estávamos a falar do olhar, que é o olhar que possibilita, sem dúvida, é o olhar que possibilita. Wittgenstein tem uma coisa que eu adoro, que é o nosso olhar, que torna as coisas preciosas, mas depois elas ficam mais caras. Quer dizer, é muito profundo isto, já viu? Sim. E é muito mercado também. Não é o mais caro aqui, em alemão, teuer, é como em português. Sim, é mais caro. Caro Miguel, tem um elemento afetivo, elas ficam, o nosso olhar olha para um fóssil, olha para uma pedra, olha para uma raiz, olha para uma onda. As ondas é uma felicidade, porque a ondas é uma felicidade, porque a onda dá origem a outra, portanto aí, quer dizer, há a energia do mar, mas que as ondas apaguem as outras, isso é uma coisa que a minha filha Adriana no outro dia me disse e me impressionou muito, porque comentando o que um médico me tinha dito, as maletas, eu perguntei, estas maletas que eu tenho nas minhas vistas, porque é que será? E ele disse, nós somos sedentários. Eu disse, boa resposta. Ela disse, mãe, é assim, é porque nós não sabemos deixar cair nada. Queremos agarrar tudo, queremos guardar tudo, ter uma casinha e ter gavetinhas e arrumações e quantas mais arrumações e nunca estamos satisfeitos e compramos mais e aquilo nunca mais para e raras vezes deixamos cair. E eu acho que na arte, na verdadeira arte, quer do ponto de vista do artista, quer no ponto de vista da pessoa que está a olhar, tem de deixar cair dos olhos e das convicções muita coisa, como também nos evangelhos, tem de deixar cair muita coisa dos olhos para poder ver claro. Tem que limpar. Uma espécie de catarse, de clarificação. Clarificação sabe o que quer dizer? É juntar a clara do ovo. Por exemplo, para fazer sopa de rabo de boi, para clarificar, para ficar aquilo que nós gostamos. Está a ver? Clara, clarificar. Portanto, é bom juntar a clara do ovo à gelatina dos nossos olhos e para deixar cair muita sujidade e para podermos ver limpo. É muito difícil. Nunca se leva a cabo esta tarefa até ao fim. Alguns artistas conseguem. Isto já passou uma hora. Então acho que com a clara do ovo vais ficar eu acho que fica muito bonito acabar da maneira... Até porque a clara do ovo é muito importante na pintura. Pois é. Filomena, agradeço imenso por ter participado nestas entrevistas. Foi fantástico. Eu estava a pensar que poderíamos continuar a conversar muito mais tempo. Eu sou muito conversadora, Miguel. Quando me puxam, não é? Espero que tenha gostado um bocadinho do que eu gostei. Gostei muito de estar com o Miguel. Muito obrigada.